Era um católico que ia praticamente quase todos os dias da infância na igreja. E quando era jovem, todo final de semana eu ia na igreja. Eu tocava até violão na igreja pro padre, que eu sempre fui músico, tem minha área de músico também, né? A gente pode conversar depois sobre isso. E eu tocava violão na igreja e tal, né? Mas o padre nunca entendia o que estava acontecendo comigo. Então, quando eu comecei a praticar Kung Fu e Tai Chi Chuan, eu mudei a minha alimentação para alimentação vegetariana e comecei a fazer meditação pela primeira vez. Foi exatamente aí que tudo voltou. Um dia eu meditando, sentado na minha cama, é umas 11 horas da noite, simplesmente aparece um monge chinês na minha frente. E esse monge olhava para mim e falava assim, sorrindo, aquele sorriso que chinês tem, né? Aquele sorriso, né? Não tenha medo, meu filho. E eu paralisado. Essa já era a fase adulta, né? Na fase criança, tudo bem, né, pra você? Mas depois passou um tempo, você começa a crescer, ver outras coisas. E aquele monge falava, não tenha medo, meu filho. E eu paralisado, não conseguia falar com ele. E aí ele percebeu que eu não falava com ele, ele foi sumindo, dos pés à cabeça, foi desaparecendo, como se fosse esfarelando. E a última parte a desaparecer dele foi o rosto dele. Onde desapareceu tudo, eu dei aquele choque, eu voltei. Eu falei, puxa vida, quem que era esse cara na minha frente? E eu não falei, e agora, rapaz? No dia seguinte eu tinha que acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar, né? E eu falava, puxa, quem que é esse chinês que veio na minha frente aqui, né? Aí eu demorei para dormir. Mas aí aconteceu exatamente como quando eu era criança. A hora que eu botei a cabeça no travesseiro, que eu relaxei, começou a sair, rodar. Eu saí do corpo, começou a rodar e subir. Rodar e subir. A hora que eu estabilizei, eu estava num lugar estranho, diferente, um lugar bem escuro, à volta. E lá longe parecia uma cidade iluminada. E o chinês ao meu lado. E por incrível que pareça, eu olhei e não tinha mais aquela tensão. Sabe aquele estresse de ver? Porque eu já não estava mais no corpo. A adrenalina fica no corpo físico. E você estava calmo, eu estava calmo, tranquilo. E a gente é bastante ignorante, né, nessa fase, a gente é moleque. Eu fiz a pergunta para ele. Nem perguntei o nome dele. Falei, por acaso a gente está no mundo dos mortos? Porque eu saía do corpo quando era criança, então eu estava fora da matéria. Ele falou, depende, meu filho, do que você entende sobre a morte. Aí eu falei assim, olha, se eu estiver no mundo dos mortos, eu quero ver minha avó. Cara, eu tinha uma paixão para minha avó morreu quando ela tinha uns 12 anos de idade, sabe? Eu tinha uma paixão, assim, minha avó cuidava de mim, né? E ele olhou assim para mim e falou assim, olha, a sua avó não se encontra aqui, nesse local. Mas eu prometo que eu vou te levar ainda a ver ela. Venha comigo que eu quero te mostrar um monte de coisa. Então, a partir desse dia, abriu-se a porta da minha mediunidade novamente. E todos os dias ele vinha me buscar. Levava para conhecer cidades astrais, levava para visitar o Oriente. Eu andei pelo mundo inteiro, eu nunca fui fisicamente fora do Brasil. No máximo para o Paraguai. Fazer compra na Argentina e Paraguai. Todas as minhas viagens foram fora do corpo, né? E era muito engraçado que aí na fase adulta, eu sempre vim de uma família muito humilde, muito pobre, não tinha grana para nada. E eu lembro que eu me apaixonei, eu queria comprar um violão americano. Não sei se vocês conhecem, um violão da marca Ovation, que na década de 80 era o top. Era um violão top que tinha lançado, aquela baulada atrás, feito de fibra, um dos primeiros violões projetados pela NASA, para acústica e tal, aquela coisa toda. Bom, o violão custava caro para burro, né? Chegava aqui, naquela época não tinha importação como tem hoje. Tudo vem nas lojas, tá tudo aí. Não tinha. Vocês acreditam que eu saía do corpo, ia lá para os Estados Unidos, andava na loja para ver o preço dos violão. Eu quero ver o preço que está custando o Ovation aqui, para ver se eu peço, alguém pode comprar para mim, trazer para mim dos Estados Unidos. Eu fuçava as lojas, andava como se fosse um espírito andando na rua.
E era muito natural isso para mim. Isso aqui nunca me chocou, né?